Na noite da quarta-feira, o YouTube tirou do ar 2 canais do site Terça Livre. A plataforma justificou a medida, alegando que houve violação reiterada dos termos de serviço do site. Todos os conteúdos precisam seguir as diretrizes da comunidade, informou a empresa em uma nota obtida pelo empresário e comentarista, nosso colega aqui do Grupo Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que é também colaborador do veículo. Ainda segundo a companhia de mídia, ela se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios. Ítalo Lorenzon, um dos fundadores do Terça Livre, lamentou o ocorrido no Instagram. Ele disse: "Talvez essa seja a maior porrada que a gente já tomou em termos de censura. Não podemos dizer que estamos surpresos com o que aconteceu." Lorenzon garante, porém, que as atividades multimídia continuarão em outros meios. Comandado pelo jornalista Alan dos Santos, o Terça Livre chegou a ter 1.100.000 seguidores no YouTube. O Sleeping Giants Brasil comemorou no Twitter o ocorrido. O Terça Livre foi banido do YouTube depois de mais de 100 empresas bloquearem os seus anúncios. Após a nossa denúncia, o canal principal e o reserva foram banidos. Essa é mais uma vitória de todos vocês. Eles nos obrigaram a sair do anonimato e acharam que iam nos calar. O nosso trabalho continuou e tudo isso foi possível graças aos mais de 2.000 doadores em nossa campanha. Fiuza. Olha, esse Sleeping Giants eu não vou nem comentar, né? Isso aí é uma milícia, isso é uma milícia fascista, né? Isso é uma milícia de chantagem, né? Eles colocam alguém na berlinda, fazem, né, atraem uma quantidade muito grande de pessoas apontando o dedo para aquilo, afirmando, fazendo um justiçamento, né? Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com ética, não tem nada a ver com boicote ético, né? É um justiçamento. Você expõe, você associa quem você quer estigmatizar, né, a uma determinada falta que você diz ali, né? Está defendendo aqui uma aberração, eles mesmos interpretam, né? Aí usam um tom meio molenga lá, oi fulaninho, você já viu o que você está anunciando? E metem o cacete, né? E trazem uma milícia fascista para cercar, garrotear e constranger. É assim que agem. Eu não estou inventando isso, não. É só você ver o modus operandi, é exatamente esse. Agora, o ponto é o seguinte, as plataformas, elas precisam decidir se elas vão compactuar com esse tipo de perseguição fascista, né? Então, a gente já viu. Quer dizer, eu faço sempre, Vitor, a seguinte ressalva. O YouTube, o Twitter, o Instagram são parte de uma revolução democrática. E eu ouso dizer, mesmo com atos aberrativos como esses, que eu torço para que reexaminem os critérios, ainda são plataformas pródigas, né? Que abrigam vozes múltiplas, né? Eles fazem isso aí como efeito de demonstração, mas tem gente no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se expressando de diversas formas, até algumas muito mais lesivas dentro desses tais critérios que eles alegam ter do que esses que estão sendo banidos. Mas a gente chegou ao ponto de uma plataforma banir a conta do então presidente Donald Trump, né? E o pior, Vitor, banir com um critério que não consegue demonstrar. No caso, era isso, era uma carta, um editorial ali, uma posição institucional do Twitter, afirmando que foi banido porque o ex-presidente Trump fez incitação à violência. Não é possível constatar nenhum ato de incitação à violência. Nem com interpretações aí secundárias você consegue chegar a isso. Ou seja, foi um ato arbitrário. O banimento do Trump foi um ato arbitrário. Da mesma maneira agora com o canal Terça Livre. E qual é o nome do jogo, né? Em termos de leitura de mercado, e aí é uma interpretação que eu estou fazendo, essas plataformas querem dizer o seguinte: somos progressistas, estamos cultivando valores humanitários e estamos perseguindo a direita do discurso do ódio, etc, etc. Por isso é que eu digo, quanto mais você conseguir se descolar de clichês
se descolar de caricaturas conceituais, né, de espectro político, etc., melhor. Porque você fala do que você quer dizer, né, você se expressa livremente, sem colocar um crachá, sem colocar ali um boneco que vai facilitar esta falsa depuração. Porque isso serve para tudo. Eles perseguem o que eles dizem que é negacionista, discurso de ódio, né? Milícia, etc. e tal, e fake news. O que é negacionista, discurso de ódio e fake news? É o que eles quiserem. Né? Em relação ao que é falado, por exemplo, não sei se no caso do Terça Livre aconteceu isso, quer dizer, as discussões sobre as terapêuticas, sobre os experimentos, né, de ataque à Covid, né, todas inconclusas até agora, todas, a verdade é essa, vai se tentando. Mas uma parte dessa discussão está, digamos que, embargada, né, embargada de forma velada, com a desculpa de que esses são os que estão negando a ciência, ou seja, hoje em dia você pode discutir só um pedaço da ciência, o outro pedaço você está proibido. Parece aquelas perseguições medievais que a gente faz referência de vez em quando, né, que são místicas, que são obscurantistas. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, é claramente uma atitude mercadológica, né? Essas plataformas parecem estar achando que ganham reputação, perseguindo o que elas dizem ser aí a força obscura, porém, elas são democráticas no DNA e esse autoritarismo é percebido. Esse autoritarismo é percebido. Agora, eu espero que não se chegue, Vitor, para concluir, ao ponto em que as plataformas comecem a cair na tentação de se associar a grupos políticos. Ou seja, fazer conluios de poder. Eu espero que não se chegue a esse ponto, porque na campanha eleitoral dos Estados Unidos da América, presidencial, nós vimos isso acontecer. E estamos vendo de novo ainda acontecer, já com o presidente eleito. Tem certas postagens sobre o Joe Biden que são canceladas aí em plataforma, né? Que você não pode, até citação direta, né? É como se ele dissesse uma editorialização, como se diz no jornalismo, né? Autoritária, despótica, né? Quer dizer, você, não, isso aqui eu não quero que circule. E aí, se chegou a esse ponto para proteger, supostamente, estou levantando uma hipótese aqui, e não foi o YouTube que fez isso. Se chegar a esse ponto para proteção de um presidente, de um governo, aí a gente pode achar que caíram na tentação de associação política com governos, e aí eu acho que é o beijo da morte. Não podem seguir nessa linha, não. Augusto. Bom, liberdade de expressão é a liberdade de expressão dos outros. É nisso que consiste. Não é só a sua. Nós aqui queremos falar com liberdade e falamos, e queremos que todos falem. Quem decide o que vai sobreviver ou não é o leitor. Ele é o seguidor, é o espectador. Ele acompanha ou não. Se ele não acompanhar, os meios de comunicação, todos os veículos, tá, chamemos assim, morrem por falta de leitores. Por falta de leitores. Estão encontrando agora uma outra fórmula que antes não funcionava, que é a asfixia pela retirada dos anunciantes. Eu só conheci ontem, confesso, essa dupla de idiotas que está no tal Sleeping... Como é que é? Sleeping Giants, os eu não criadores do conhecia. Sleeping Confesso Giants. a vocês que não conhecia, não porque eu não acompanho essas coisas, é por falta, por tédio mesmo, só de ouvir, pelas informações que me chegaram, né, por amigos, então eu não queria conhecer. Ao saber do que houve com o Terça Livre, eu fui ver o casal. É um casal de idiotas e eu resumo com essa expressão, com essas palavras aí o que eu acho deles. Pois esse casal imbecil está determinando o que se deve ler ou não, que é o sonho das ditaduras e do PT.
É nas ditaduras que isso acontece. O nazismo, a primeira etapa do nazismo, ela pegou os jornais de outros partidos, que apoiavam outras ideias, jornais livres da Alemanha. E em Cuba não há nenhum jornal que critique ninguém, que critique o governo, claro, só há jornais governistas. As TVs e jornais foram confiscadas pelo governo bolivariano na Venezuela para que não houvesse oposição. Portanto, os censores, os autoritários, os que sonham com o totalitarismo no campo da imprensa, esses são parecidos com esse casal. Esse casal manda essas cartinhas imbecis também para anunciantes que cedem, que respondem a eles, ignorem, mas são completamente desprovidos de neurônios, são falsos malandros. Eles não pegam nada de errado nos sites de esquerda, por exemplo, que foram sustentados com o nosso dinheiro enquanto durou o governo do PT. Isso é crime. Eles não publicam nada de errado, quer dizer que o Lula não roubou não é fake news. E eles ficam bancando os puros, né? A pureza na zona, né? É a virgem do bordel. Esse casal, depois de identificado, deveria acordar os assessores de imprensa de empresas que fazem esse papel covarde. É covarde esse papel. Se retiram, tal. Isso parte de quem? Da direita, que quer a ditadura, vem da esquerda, e todos celebrando. Qual é o problema? Pode existir qualquer site de qualquer tendência esquerdista que não me incomode, eu simplesmente não leio. É assim no mundo livre. É assim na democracia. Agora, os democratas não têm nada a dizer? Depende da posição para merecer a liberdade de expressão. Olha os democratas que nós temos, eles não praticam o convívio dos contrários e não querem que existam os contrários. Se isso aí não for uma norma ditatorial, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Então, o que eu recomendo aos anunciantes é que deixem de ser pusilânimes, ignorem um casal de moleques que não tem nada na cabeça e que decidem, não, isso não pode ser lido e tal. Isso aí é uma TFP enlouquecida, né, e falsamente remoçada, porque essa idade deles você pode ter velhacos com menos de 20 anos de idade. Então esqueça esse casal. Terça Livre vai voltar a existir. Terça Livre vai voltar a existir. Claro que vai. Claro que vai. Enquanto isso, esse casal arrecada, pede dinheiro e arrecada. Mandam de qualquer quantia. Então vão trabalhar. Tá? Vão estudar, vão trabalhar. Olha cada coisa que o Brasil leva a sério. E eles põem a cara à tapa e não levam a merecidíssima bofetada dos reais democratas. Zé Maria. Olha, não há nada mais raivoso numa ditadura ou numa tentativa de controlar regimes do que a censura. A censura sufoca, mata pelo sufocamento. Não é do meu tempo, mas eu ouvi relatos assim, de pessoas que chegavam nas redações com lápis vermelho dizendo isso sai, isso não sai, e era assim. Hoje a censura moderna é diferente. Ela vem, inclusive, porque fulano não dá isso. Não dá porque é empresa. Fulano não dá isso. Né? É uma censura imposta numa tentativa de impor o que você tem que publicar. E isso é muito complicado. E chega ao ponto desta empresa. Aí eu vou fazer um parêntese, Vitor, porque eu sempre falei e eu tinha a impressão de estar pregando num deserto, que ninguém prestava atenção. O que é que eu sempre disse? Que estas plataformas digitais são como veículos de comunicação. Concorrem com os veículos de comunicação, só que de forma desequilibrada.
porque sem nenhuma responsabilidade, assumem o papel de veículo de comunicação, faturam muito mais do que veículo de comunicação. Hoje o Google fatura mais do que a soma de todos os veículos de comunicação, menos os 3 maiores, se somar tudo. É o maior faturamento. São empresas para ganhar dinheiro e enganam o povo. Porque dá a impressão de uma transparência, de uma democracia que não existe. Os senhores estão sendo enganados, porque quando publicam algo no Facebook ou em outras plataformas, não vai para todos os seus aliados, não vai para todos os seus inscritos, não vai para todos os seus amigos. Um algoritmo define ali, com critérios criados por alguém, quem recebe o quê do que você publica. Não é do jeito que a gente pensa. Eu coloquei aqui, todos os inscritos receberam. Não. O algoritmo, categoricamente, vem definido ali o que é um lado, o que é o outro. Continuando nesta comparação, nenhum veículo de comunicação pode colocar uma câmera e um microfone na rodoviária, na Avenida Paulista ou em qualquer cidade do país e dizer, qualquer um aqui pode chegar e falar o que quiser, de quem você quiser e pronto. Porque os veículos de comunicação, eles são, primeiro, responsabilizados por qualquer coisa que seja dito aqui. É o veículo que sofre as consequências também de forma subsidiária, né? E mais, há um critério do veículo de comunicação. E as plataformas faziam ali a impressão de que eram assim, o que você publicasse ia. Nunca foi. Sempre houve controle do que sai mais de um lado, do que sai mais de outro. Existe um algoritmo administrando isso. E agora, finalmente, essas plataformas assumem ainda mais o papel de veículo de comunicação, que é editar, né? Que é definir o que sai e o que não sai, que é censurar. Aí é que chegou o ponto. Ou elas são plataformas que divulgam tudo sem seleção, e se fazem seleção, tem que se responsabilizar. A partir de agora, qualquer pessoa que se sinta ofendida pode ir contra as plataformas, além, evidentemente, de pedir ressarcimento e tal, danos morais contra essas plataformas, mais do que quem falou, porque agora elas estão mostrando que são responsáveis, que fazem seleção. Ou é uma coisa ou é a outra. Ninguém pode estar dentro do ônibus e fora do ônibus ao mesmo tempo, ou está de um lado ou de outro. Se elas fazem edição, se selecionam veículos de comunicação e se responsabilizam pelo conteúdo, é assim que tem que ser. Agora, sobre o banimento, o impedimento de falar, isso são empresas para ganhar dinheiro. E aí estão sujeitas a um Código Nacional de Defesa do Consumidor. Mesmo quando você não paga, mas adere a um serviço, a empresa fornecedora tem obrigações e não pode fazer esse tipo de coisa. Aí já é como consumidor. Você é consumidor, é uma relação de consumo, você faz parte daquele processo. Então eu acho que está na hora de uma legislação regulamentar as páginas e, principalmente, é o que eu venho desde o início dizendo, não se pode manter esse monopólio. Existem monopólios, não se pode manter. Você não vai para outra empresa com o mesmo arquivo, né? Não pode, não existe. Quando aparece alguma, a empresa maior compra. Então, esse monopólio é danoso e eu acho que a legislação no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, tem que avançar e regulamentar essas plataformas e definir de uma vez por todas de que lado elas estão. Algo mais, Augusto? Pois é, não, eu me concentrei nos jovens cretinos e esqueci de registrar isso que o Guilherme falou muito bem, que o Zé falou muito bem, que é essa questão das plataformas. Quem que elas são? O que elas acham? Decidem o que é bom e o que não é? Sempre que o PT apresentava aquela ideia, como é que eles chamavam a censura de... Democratização da democratização controle disso, social da mídia. O controle social da mídia. Aí eu perguntava sempre, tá bom, e como é que vai ser o controle? A gente faz uma manchete, por exemplo, num jornal, aí aparecem 3 pessoas escolhidas, ninguém sabe por quem, pelo PT certamente seria, e eles decidem, não, essa manchete tem que mudar. Como é que pode alguém se achar capaz de fazer esse tipo de trabalho? Começa por aí.
E como é que pode alguém também achar que isso melhora alguma coisa? Aí me vem agora YouTube, esse troço, não pode. Isso aqui não é bom para o Brasil, não é bom para o mundo. Quer dizer, é muita pretensão, é muita audácia e tem que haver um tipo de freio sobre isso. Aí sim,